Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu queria parabenizar a organização, a Sandra e todos que participam da ANAP. Parabéns, né, pelo incentivo, pelo que estão fazendo, e todos que estão aqui hoje. Eu estou vendo o pessoal do JPC, o pessoal está começando a trabalhar com a gente na secretaria, estou vendo faculdades, estou vendo as escolas, estou vendo a Natalina no museu, policiais, que alguns eu conheço, outros estão me conhecendo hoje. Então é muito importante, eu acho que a gente está discutindo, debatendo e tendo um pouquinho de conhecimento. O mínimo que nós vamos sair daqui hoje é um degrau a mais de conhecimento com todos os participantes e com todos os palestrantes. Meu nome é Araceli, fiquem à vontade, espero que nós possamos ter um bate-papo rapidinho. Bom, eu vou falar sobre turismo rural. O que é o turismo rural? Nada mais do que a gente começar um bate-papo com essa pequena frase. Vou imaginar, sabe, essa frase, eu acredito que dá para passar N coisas no nosso pensamento. Comida, doces, compotas, café coloniais, guloseimas, modos de viola, tropeirismo, pessoas cantando. Dá, né? Pessoas, nós ainda caracterizamos muito pessoas na parte como estudamos turismo rural de bom coração. Quando eu sou professora universitária, eu vou falar um pouquinho da terminologia. O que é turismo rural? Turismo rural é a atividade turística que ocorre na zona, na área rural. É nada mais do que a junção. E é nada mais é do que um incentivo, uma alternativa, um complemento. A atividade dentro da área rural, ela não pode ser uma atividade única, o único subsídio. Ela tem que vir do campo para o campo. Para a gente, hoje nós tivemos há anos atrás um êxodo muito forte. Então agora a atividade turística dentro da área rural está tentando resgatar um pouquinho o homem no campo. Junto com o quê? Com os seus valores, que foram bastante esquecidos. E a atividade turística está conseguindo fazer isso. O aumento da tecnologia, a globalização, até a gente pode falar também, da atividade não agrícola. Hoje o homem do campo trabalha também com muita atividade que não é do campo, não agrícola, que ele tem que se sustentar, ele tem que se autossustentar. A falta de para o desenvolvimento da atividade turística, o turismo rural. Mas por que o turismo rural cresceu tanto? Nossa, hoje nós vamos falar muito em turismo rural. Eu, como turismóloga formada, isso aqui. Lógico, o tempo livre está cada vez maior, as pessoas estão procurando muito o tempo livre, maiores facilidades. O mundo moderno hoje proporciona eu pegar um carro, eu pegar um ônibus, eu ir até uma propriedade rural. As facilidades hoje são muito maiores do que antigamente. Melhores vias de acesso, busca de ambientes mais saudáveis. A mídia também, o marketing é muito forte na parte de ambientes mais saudáveis. E também a proximidade ao meio ambiente. Tanto nós estamos aqui hoje, vocês, a semana inteira estaremos aqui discutindo o Fórum Ambiental. Então, a busca, a proximidade com o meio ambiente. Tudo isso proporcionou ao desenvolvimento do turismo rural. Mas quais são os principais atrativos do turismo rural? O que pode desenvolver realmente, alavancar essa atividade rural? A cultura local. O desenvolvimento do turismo rural, ele não acontece se a cultura local ela não estiver bem resolvida e bem desenvolvida. Não acontece. Para aí eu tenho o proporcionamento do quê? Do lazer. Aí sim, eu tenho N práticas de lazer. Eu tenho o meio natural com a cultura local, eu vou poder desenvolver o lazer. Aí eu vou poder desenvolver o turismo rural. Que no turismo rural eu tenho o turismo esportivo, o turismo aquilo. Por que tantos nomes? Por que tanta nomenclatura e poucas definições e poucos estudos acadêmicos? Porque do turismo rural, que é a atividade do turismo, o que é o turismo? O turismo não é nada mais do que o homem no espaço físico, num determinado
desde que não seja a sua casa, o seu habitat. Isso é turismo. Então, para o turismo rural, essa atividade turística no meio rural, eu tenho N ramificações, que nós podemos chamar turismo ecológico, o de aventura, o turismo esportivo. Eu tenho esse quebra-cabeça, eu tenho a atividade rural. Só que eu tenho modalidades. Dentro da ramificação, dentro do turismo rural, eu tenho duas modalidades que sim, aí sim elas se diferenciam, que é o agroturismo e que é o agroturismo. É atividades internas à propriedade, que geram ocupações complementares às atividades agrícolas. Agroturismo é tudo que vai complementar a minha propriedade. Vocês, proprietários que estão aqui, que têm uma fazenda, um espaço físico rural e querem fazer esse complemento, um subsídio a mais, uma renda a mais, uma alternativa, podem trabalhar com o quê? Com o turismo rural na modalidade de agroturismo. Exemplo, nós temos turismo rural, principalmente o sul. Foi aonde se iniciou o turismo rural, devido a quê? À colonização europeia. Nós temos, exemplo, o pesca e parne, pousada, restaurantes típicos, uma comida bem caseira, do fogão a lenha. Nós temos vendas de produtos artesanais, compostas, produtos industrializados, toda atividade que é ligada ao cotidiano do produtor rural, do homem do campo, aquele que vive. E qual é a outra modalidade? O ecoturismo. Aí sim, eu tenho outra modalidade que pertence ao turismo rural. O que é o ecoturismo? Qual a diferença do agroturismo para o ecoturismo? O agroturismo, proprietários, qualquer um que tiver uma propriedade e seja só espaço físico, eu posso desenvolver o agroturismo. Agora, nem sempre eu posso desenvolver o ecoturismo. O turismo eco, de emoção. Aí sim, eu preciso da natureza. Eu preciso que ela me ajude, que ela me proporcione o desenvolvimento do ecoturismo. Atividades realizadas em áreas naturais que se encontram conservadas, preservadas, com o objetivo de admirar, estar. É muito fácil essas duas diferenças. Lembrando que as duas fazem parte do turismo rural. Mas como desenvolver o ecoturismo, o agroturismo, ou melhor, como desenvolver o turismo rural? É simples. Primeiro, eu preciso... desculpa, antes de chegar no planejamento, deixa eu só... econômica, se eu não tenho nada e eu quero aumentar minha renda ao potencial econômico, porque ele consegue ser gerado pelo turismo. Ele não exige atrativos extraordinários, acabamos de citar a diferença do ecoturismo. Ele implica numa arquitetura apreciável, numa cultura valorizada e muito bem desenvolvida, uma cultura local, a cultura do campo, uma cultura bastante singular e diferenciada da urbana. Uma gastronomia típica local, produções de pães, bolos, geleias, compotas, embutidos, exemplo, passeio a cavalo, a carroça, tudo bem do agroturismo. E o eco? O eco não. O eco eu preciso de uma diversidade de atrativos naturais. Quanto maior o meu atrativo, quanto mais diferenciado, quanto mais singular, maior eu vou estar propício a uma demanda, a uma procura de turistas. Eu estou vendo ali atrás dos banners, ali nós podemos, só aqui, observar que nós podemos trabalhar com o eco e com o agroturismo por meio das fotos que estão ali atrás. Exemplo, rapel, trilhas ecológicas, montanhismos, banhos de cachoeiras. Isso só é desenvolvido no ecoturismo. Mas, lógico, tudo o turismo rural. E qual é o efeito que isso traz? Como fazer isso? Qual a importância desse turismo? Além de ele gerar renda para mim, proprietário, e todos os seus que estão em volta, eu trago um emprego direto e indireto.
Direto, aquele que trabalha comigo dia a dia. O indireto, aquele posto de gasolina que é uma cidade. E eu estou aqui na fazenda. A alta qualificação da mão de obra. Eu não preciso ser mestre, ser doutora, eu não preciso nem ter faculdade para desenvolver o turismo rural. O homem do campo, ele tem uma sabedoria extraordinária. Por isso que o turismo rural traz os seus funcionários, o homem do campo, é ele ali que dá todo dia, é ele que olha aquela planta crescer, é ele que cuida daquela cachoeira. O amor dele é muito grande. Por isso a qualificação não é tão exigida no mercado e é um retorno muito rápido. E pelo turismo rural eu consigo fazer o quê? Diminuir o êxodo. Eu consigo fazer com que meu filho, filhos de vocês, as gerações que estão vindo, fiquem no campo. Não saiam do campo à busca de emprego e se frustrem. Por isso que o turismo rural tem que crescer. Só que tem que crescer de forma organizada. Não é porque a mão de obra não é tão qualificada que eu não vou fazer de forma bagunçada. Tudo tem que ser muito bem planejado. Ele traz também impactos positivos e impactos negativos, como qualquer atividade, qualquer ramificação da atividade turística. Sempre só para citar os impactos, valoriza a cultura local, a cultura do campo. É uma alternativa para a renda. Cuidar de proprietários que acham que pelo turismo rural vai ser autossustentável. Não, ele tem que ser uma alternativa. Não ache que nós vamos tirar leite da vaca só para achar limpo para os visitantes, para os turistas que estão vindo. Não, o leite da vaca tem que ser tirado para o dia a dia de vocês. A partir do momento que vocês tirarem só para o turista, para o visitante, a fazenda vai cair. Vai ter um declínio muito grande. É tudo um conjunto. Ela explora as características diferenciadas locais. Aí está também a atividade do turismo. Se eu souber observar e se eu souber trabalhar em conjunto, o plano de governo hoje do Lula e do Fernando Henrique também, ele trabalha um pouco diferenciado, mas o Lula continua trabalhando na gestão anterior, é a regionalização. Eu tenho uma fazenda A, o outro tem a B, o outro tem a C. Eu tenho a cachoeira, ele tem um café colonial e ele tem onde dorme. E nós trabalhamos o quê? Juntos. Aí sim, eu vou ter o quê? Uma região, eu vou ter uma comunidade, eu vou ter um desenvolvimento para a atividade rural. Aí sim, eu vou ter o turismo rural. Ele traz também uma proximidade maior do produtor com o consumidor. O que é isso? Exemplo, principalmente pessoas da capital, pessoas que não estão habituadas, que não têm, não vão ao campo, não sabem, chega no mercado, chega numa feira, é tudo muito fácil hoje. A gente compra ali. Então, o turismo rural não, ele traz aquela proximidade, como se planta, adubo, como funciona. E isso traz o quê? Um conhecimento agrícola muito rico, sendo que o nosso país precisa cada vez mais desse conhecimento. Mas também traz impactos negativos. E se não forem planejados, impactos fortes, sem soluções. Sendo alguns deles, maior fluxo de pessoas. Eu posso, de repente, ter um monte de pessoas, eu tenho um empreendimento, e trabalhar com o meu empreendimento isolado, de forma sozinha, de repente eu tenho um monte de pessoas, eu não tenho onde alojar, eu não tenho onde dormir, eu não tenho alimento para elas. E tudo isso traz o quê? Impactos negativos. Desde então eu tenho parceiros. Se eu não tiver parceiros, se nós não unirmos a mão, não tivermos parceiros, nós não teremos resultados. Danos ao meio ambiente. Exemplo, aqui eu coloquei a rede de esgoto. Se eu não souber como que é a rede de esgoto do meu município, a parte rural e a parte urbana, de repente eu posso ter um declínio muito grande. E isso causar uma pessoa que nem conhece a minha fazenda, não sabe nem o que produz, não sabe nem o que está acontecendo, ser prejudicada devido à minha falta de planejamento no turismo rural. Eu posso ter uma descaracterização cultural, isso é muito forte também. Eu chegar no local e não gostar do R da pessoa, implicar, ou se não, o que trabalha lá, o seu funcionário, querer tirar aquele R rural, de porta, essas coisas.
Isso traz uma descaracterização. Índice de drogas também. Se nós não soubermos planejar certinho, muitos ainda pensam, é turismo, mata droga, jovens. Se não tiver tudo um planejamento. Especulação de terras, comércio de pessoas, o turismo cresce, aluguel, supermercados e principalmente terra para vender. Aí o proprietário pensa, vou vender minha terra porque o preço está alto e vou para a cidade. Isso não pode deixar de acontecer. Falta de interação com a população local. Eu acabei de falar da regionalização de todos os envolvidos. Se a minha população não sabe o que eu estou fazendo, ela não divulga, ela não me ajuda. Não acontece nada. Eu não tenho sinalização. Eu chego lá, não conheço, não sei de quem eu dou, não sei nada. A falta de... Aí sim tem que entrar o marketing. O marketing é muito forte, desenvolvendo uma atividade turística, independente de qual seja ela. Por isso, a importância do planejamento. Mas o que é planejamento? Integrado, em conjunto, que expressa o propósito de uma empresa, uma fazenda, do que seja, e condiciona qual é o mecanismo, quais são os meios para alcançar, para eu ter o meu planejamento. Se eu quero ter uma fazenda, o que eu vou querer ter nela? O que eu vou querer divulgar? Um café colonial, mas será que eu tenho uma boa cozinheira? Ou uma cachoeira, mas será que a água é propícia para o banho de cachoeira? Por isso a importância do planejamento. Mas como fazer um bom planejamento? O bom planejamento é nada mais do que o participativo. Não só eu como proprietário, e sim aquele meu funcionário que está todo dia tirando leite da vaca, e sim aquele que está todo dia plantando alface, nossos vizinhos. Aí sim, o planejamento participativo, que é a integração junto com a comunicação, junto com pesquisas, em que eu vou ter um processo de interação social, um intercâmbio equilibrado de informações e experiências. Aí sim, nós temos um conjunto de informações numa região para desenvolvermos o turismo rural. Tem um livrinho do Sebrae, que o Sebrae dá consultorias ótimas para o turismo rural, para todas as atividades do turismo, que ele fala que o melhor parceiro do proprietário é ter outro parceiro. Esse é o caminho do sucesso. E o Sebrae trabalha muito com isso. Só teremos sucesso quando temos parceiros. Mas para o planejamento não existe, não adianta eu achar que lá em Lages, lá tem um turismo rural extraordinário. Eu vou lá, eu observo, eu venho aqui e aplico. Não é assim? O planejamento não é isso. Não existe um modelo padrão, principalmente para o turismo rural, para o planejamento, tem sua especificação, tem a sua singularidade. É absurdo manipular a natureza com o objetivo de torná-la semelhante ao modo estético, ao modo padrão. E consequência de uma decisão não se refere aos tipos de uso, o planejamento, às atividades e tipos de turismo que se quer realizar. Eu tenho que primeiro fazer, lembra lá atrás da pesquisa? Eu tenho que saber qual é a minha demanda, o que eu quero atingir e o que eu tenho na minha propriedade. Na natureza, a paisagem é o quê? É adaptada e não é desenhada. Eu não chego lá, vocês proprietários, vocês que têm a intenção de trabalhar com o turismo rural, eu não chego lá e imagino. Eu olho, aqui eu vou fazer isso. Não. Por isso, o planejamento da atividade turística, ele é multidisciplinar. Eu preciso do agrônomo, do advogado, do ambientalista, do biólogo. Eu preciso estudar, porque não é desenhado. Eu sou adaptável, eu vou adaptar ao turismo rural. Eu não vou implantá-la da minha maneira, e sim adaptá-la da maneira que é possível. Portanto, os planejadores, a qualidade visual dos lugares se destaca por sua beleza e por sua singularidade. Por isso que cada fazenda que nós vamos, todas são diferenciadas. E resumidamente, eu sei que eu fui um pouco conceitual demais, o turismo rural, para eu ter o desenvolvimento, eu tenho que ter uma harmonia.
Harmonia onde? Eu tenho que ter uma harmonia da natureza, junto com a minha comunidade, com o meu município ou com a minha região, mais o homem. Quando vocês tiverem essa harmonia, mas eu digo uma harmonia planejada, organizada, desenvolvida, busque parceiros. Quando eu tiver essas três, aí sim eu terei a atividade rural. Aí sim eu posso procurar a minha demanda. Logo, nesse ponto, eu já saberei qual é a minha demanda. E para finalizar, eu vou colocar o homem que transforma o ecossistema também pode planejar sua proteção, tornando sua existência compatível com toda a biosfera. É por isso que a proteção ambiental requer um planejamento coerente da economia, da política ambiental e dos usos, hoje mais do que nunca, principalmente da tecnologia. Nunca se poderá iniciar uma boa proteção sem levar em conta que a principal crítica do movimento ecológico à sociedade atual, o que é isso? Que os modelos de desenvolvimento não consideram o meio que vivemos. Quando a gente realmente considerar tudo, principalmente o ambiente, o ecossistema que a gente vive, e para encerrar agora, eu queria um pouquinho de uma reflexão. O turismo, eu falo sempre para os alunos, se você quer ser um bom profissional, seja um bom observador. Aonde as pessoas acham que não dá para fazer nada, você consegue fazer muito. Aonde as pessoas olham e não veem nada, se você observar, você consegue ver muito. Vocês que querem desenvolver o turismo rural e não conseguem saber como, ou as pessoas que estão ao redor de vocês falam, não vai dar certo.